Apóstolos, capítulo de número 21, verso 17 até o 26. Diz assim o texto: Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Então Paulo os saudou e passou a relatar-lhes em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhes: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que chegaste. Faze, pois, o que te vamos orientar. Então, estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles, para que rapem a cabeça. Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito, e que em verdade tu mesmo continuas andando sob absoluta obediência à lei. Entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação, para que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e de todo tipo de imoralidade sensual. Diante disso, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação. Em seguida, foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria consagrada individualmente em favor deles. Apenas até aqui, diga amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra, Pai. Obrigado pela essa porção lida, e até aqui o Senhor tem falado conosco tão maravilhosamente. Estamos alegres, estamos com o coração cheio da tua presença, Pai. E nessa noite queremos continuar ouvindo a tua voz. Fala conosco para que deste texto não fique apenas aquilo que o texto simplesmente diz em si mesmo, mas que teu Espírito possa tirar daqui coisas das quais servirão de alimento para a nossa vida e servirão de instrução para a nossa caminhada, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que através do teu Espírito nos ajude nessa noite, para a glória do teu nome. Amém. Amados irmãos, Lucas aqui destaca toda a trajetória de Paulo desde que ele saiu da cidade de Mileto. Quando ele sai então de Éfeso e aporta lá em Mileto e manda chamar os presbíteros para que ele pudesse passar orientações, e dali ele vem costeando até chegar em Cesareia. E Lucas, ele dá aqui detalhes muito importantes da viagem. Ele traz detalhes geográficos da viagem, ele traz detalhes dos irmãos que ele encontra, das cidades onde ele passa. Ele traz detalhes da chegada de Paulo em Cesareia, aonde ele ficou hospedado, que foi na casa de Filipe, um dos 7 diáconos lá do capítulo 6. Ele fala sobre as filhas de Filipe que eram profetisas. Ele fala sobre a chegada do profeta Ágabo lá na casa de Filipe. Ele fala sobre aquilo que Ágabo falou a respeito de Paulo quando chegava em Jerusalém. E agora, nessa parte aqui, ele destaca a chegada de Paulo em Jerusalém e como ele foi recebido então pelos irmãos ali de Jerusalém. Essa viagem, desde quando ele sai de Mileto até Jerusalém, eles contaram aqui que girou em torno de 35 dias. E ele chega justamente em Jerusalém antes da festa do Pentecostes, como ele tinha programado. E quando ele chega, os irmãos recebem ele com muita alegria,
E no dia seguinte ele diz que ele vai se encontrar com Tiago. Esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo. Tiago apóstolo já tinha morrido. Herodes já tinha mandado passá-lo ao fio da espada. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, é aquele que escreve a carta a Tiago. Então Tiago se reúne juntamente com o presbitério da igreja, com os líderes da igreja, e Paulo estava trazendo aquela oferta. Olha que coisa gloriosa. Os irmãos da Judéia passando um perrengue, uma dificuldade danada, não gostavam dos gentios. Então Paulo vai lá, eles se convertem, e o amor deles é tão grande a ponto deles transbordarem de alegria em poder mandar suprimentos para os irmãos lá da Judéia. Então Paulo vai encarregado de levar esse suprimento para os irmãos. Chegando lá, ele entrega essa oferta, saúda os irmãos, e aí ele conta com detalhes o que Deus fez por intermédio dele entre os gentios. Isso é maravilhoso. Com certeza Paulo fala aqui do quê? Das conversões. Paulo fala aqui dos milagres. Com certeza ele fala aqui das curas, dos sinais, dos prodígios que Deus fez através dele. Com certeza ele fala da quantidade de igrejas que ele plantou, a quantidade de portas que se abriram. Mas também ele fala das perseguições que ele sofreu, da resistência da parte dos judeus, como ele teve que sair lá de Corinto, como ele teve que abandonar outras cidades por causa da perseguição. Então ele faz um relatório completo de tudo que Deus fez, e então os irmãos ouviram atentamente todo aquele relato dele, e a Bíblia diz que a igreja reagiu glorificando a Deus. Deram glória a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito através da sua vida. Bom, como Paulo, ele não era uma figura que passava desapercebido, né? Tiago então traz um assunto que precisava ser observado, né? Porque apesar da igreja ter recebido ele com muita alegria, tinha ali um clima tenso, tinha uma tensão entre eles, porque milhares de judeus já tinham se convertido, mas ainda continuavam zelosos da lei, ou seja, eles continuavam circuncidando seus filhos, eles continuavam com a dieta deles, que era não comer determinados tipos de carnes e determinadas coisas, continuavam praticando todo o calendário judaico, os votos. Então esses judeus convertidos, que ainda praticavam alguns ritos da lei, se juntaram com os judeus não cristãos, que eram aqueles que aborreciam também a questão do caminho, né? E tinham ouvido uma série de acusações contra Paulo, dizendo que ele era um apóstata da lei de Moisés. E não só isso, que ele estava, por onde os lugares que ele estava passando, ele estava orientando as pessoas a não circuncidarem mais os seus filhos, não guardarem mais os costumes da lei. Ele falou: Paulo, o clima aqui está tenso, tem milhares deles aqui, eles já se juntaram com os não cristãos, e eles estão à tua procura. Então nós temos uma orientação para você. Aqui Paulo estava exposto, ele estava exposto aos fariseus, aos capitães do templo, ele estava exposto a todos aqueles que odiavam, porque Paulo tinha sido um deles. Ele tinha sido alguém que era zeloso da lei também, e por ser tão zeloso da lei, ele perseguiu o povo de Deus, perseguiu aos cristãos, e matava, e prendia, e fazia tudo que a questão judaica permitia que ele fizesse. Então, como ele se ausenta do meio deles, e agora ele sentiu como se fosse um traidor, um cara que saiu do lado deles para ir para o outro lado. Então Tiago e os presbíteros então resolvem dar um conselho para Paulo. Diz assim: Paulo, tem aqui 4 homens que fizeram um voto. Esse voto entende-se que é o voto do nazireado, do nazireu. O que é o voto do nazireu? Um voto voluntário, apenas por um tempo, um determinado tempo. Era um objetivo de consagrar a Deus. Então a pessoa que votava esse tipo de voto, ele não cortava o cabelo, ele se abstinha de tomar vinho ou de tocar em qualquer animal morto, e deixava o cabelo crescer com o objetivo de adoração a Deus. Esse era um voto do nazireado. Na verdade, alguns Deus chamou desde o nascimento, como foi o caso de Sansão e alguns outros, mas esse era um voto que qualquer pessoa podia fazer.
Então, quando chegava o dia de concluir o voto, eles iam até o templo, tinha que pagar lá umas despesas para o sacerdote, né? Porque sem pagar não dava para adorar, né? Então eles pagavam, cortavam o cabelo, eles pegavam aquele cabelo e eles faziam o sacrifício de um carneiro e entregavam ali aquele sacrifício pagando o voto. Então eles rapavam o cabelo e ofereciam junto com o sacrifício. Bom, esse era o voto do nazireu, do nazireado. Então Paulo disse assim, Tiago disse, olha, tem 4 jovens aí que eles fizeram esse voto. Então, para não ter confusão, você faz o seguinte, você vai lá com eles, faz a tua purificação. No dia que eles forem lá, tu paga a despesa deles, que é a tua, rapa a cabeça junto com eles, entrega, e aí eles vão ver que na verdade o que estão falando de tu é mentira, que na verdade tu guarda os ritos da lei, mas realmente o que estavam falando de Paulo era mentira mesmo. Não é que Paulo não guardava os ritos da lei, ele guardava, ele fez um voto lá em Cencreia. Paulo, ele circuncidou Timóteo. Paulo, ele se tivesse a oportunidade, Pedro e João subiam até, mas ele fazia oração. Ele não era um desertor da lei, porque não precisava ser um mau judeu para ser um bom cristão. Ou seja, os judeus, eles são caracterizados pelo quê? Não trabalham os sábados, ele guarda o sábado. Os ortodoxos deixam crescer algumas franjas aqui do cabelo do lado, usam um kippah, né, chama aqui. Eles têm a cultura deles, e nessa questão cultural, eles conseguiam. O problema de Paulo não era esse, o problema de Paulo era exigir que os gentios pudessem, ou tivessem a obrigatoriedade de se comportar como judeu. Aí isso ele não concordava. E aí Paulo, para não trazer nenhum tumulto, nenhuma confusão, ele se submete a esse voto. Bom, e esse foi o conselho. E é um dilema, né, amigo? Tem aí alguns que ainda hoje não perdoam Tiago por isso, né? Por esse conselho. Mas Tiago já era para ter entendido isso. Como é que ele vai dar um conselho desse para Paulo, né? Mas o apóstolo Tiago, o propósito dele era apenas proteger a vida de Paulo, não causar tumulto, não causar confusão, e permitir que ele pudesse continuar a sua obra missionária, por ser um homem de extrema capacidade de plantação de igrejas, né? Bom, aí Paulo vai, além disso, Tiago disse para ele, Paulo, com relação aos gentios, a gente já passou a orientação, já está tudo certo, então faz isso aí para dar tudo certo. Então Paulo aceitou o conselho, levou os homens no dia seguinte, foi ao templo, se purificou com eles. Por que se purificar? Olha, irmãos, como o apartheid era grande, como a religião ela divide, o amor une, a religião divide, os costumes dividem. O judeu, quando ele saía dos termos de Jerusalém, que ele ia para as cidades gentílicas, quando eles retornassem, eles tinham que ficar 7 dias se purificando. Imagina isso. O próprio Jesus quebrou isso, porque na hora que ele sai de Tiro e Sidom, ele atravessa de um lado para o outro, vai lá em Gadara, expulsa um demônio lá do Gadareno, passa para o outro lado, no mesmo dia ele entra no templo. Jesus transitava de um lado para o outro, porque para Jesus o amor é muito mais importante do que o dogma. E quando ele cura no sábado, alguém diz assim, mas não pode curar no sábado. Falei, a lei diz, mas o amor é muito mais importante do que a lei, do que o dogma. Não é? Então aqui os judeus tinham esse problema. E aí Paulo vai lá, cumpre tudo isso, né? E entra no templo já purificado para concluir o voto com os 4 varões. Até aqui eu li e até aqui que eu vou, tá certo? Depois do que aconteceu, vocês vão saber no próximo domingo. E pense numa confusão. Porque aquilo que Tiago mais temia aconteceu. Eles reconheceram Paulo na hora do voto e o cacete comeu. E dali para frente você vai ver que coisa extraordinária. Bom, esse é o texto. O que esse texto nos traz? O que ele nos fala hoje? Como é que eu posso acordar amanhã de manhã, entendendo alguma coisa e levar desse texto alguma coisa para o meu dia a dia? Porque ali tinha uma tensão. E no meio dessa tensão,
dessa complicação, dessa perseguição, desse problema todo. É como se chegasse para Paulo e dissesse: e aí, Paulo, o que você conta de novo? O que você tem feito, o que Deus tem feito através de você, Paulo? E aí eu queria transferir essa pergunta: o que Deus tem feito através de você? O que você conta de novo hoje, meu irmão? Depois dessa semana toda, o que você conta de novo hoje? Veja o versículo 19. Paulo relata uma por uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio do seu ministério. E aqui existem 2 pontos importantes. O texto diz que Deus fez, embora tenha sido através de Paulo, mas foi Deus quem fez. Isso mostra que a gente não consegue fazer nada. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O protagonista de toda a obra é Deus. Nós somos apenas o instrumento que Deus usa. E aí, o que você me conta de novo? Quais as novidades? O que você pode me dizer? No meio de tanta tensão ali, no meio de tanta preocupação, de tanto problema, Paulo, o que você conta? É meu amigo, Deus tem feito maravilhas. Deus tem feito coisas extraordinárias. Eu vou lhe contar aqui agora detalhes, o que Deus fez. Eu não sei quantas horas ele ficou ali detalhando aquilo que Deus fez, porque quando bota crente para falar das maravilhas que Deus fez, ele fica a noite toda, ele fica o dia inteiro. Aleluia. E Paulo ainda, que costumava pregar a noite inteira até o dia amanhecer, ele ficou foi horas relatando. Eu te pergunto, o que Deus tem feito através de você? O que você me conta de novo hoje? E aqui nós temos uma grande lição. Deus usa pessoas comuns, mas pessoas rendidas à sua vontade, ao seu evangelho. Paulo não era um dos 12, Paulo não caminhou com Jesus nos dias que Jesus viveu ali na Galiléia, em Cafarnaum, não. Mas mesmo assim, ele foi levado como um instrumento estratégico da parte de Deus para alcançar os gentios. Saiba que você nessa noite aqui, não importa a sua capacidade intelectual, nem o seu meio, nem a sua capacidade financeira, nem se você tem muito dinheiro ou pouco, não importa a sua leitura, você pode ser um instrumento de Deus, que Deus vai usar na face da terra. E alguém vai chegar um dia para você e vai te perguntar: o que você conta de novo? O que Deus tem feito através da sua vida? Agora, não é pela posição que se ocupa que se faz alguma coisa, é pela disponibilidade, é pela entrega. Não é pela posição, não é porque você não foi consagrado a isso ou aquilo, não é porque lhe deram um cargo para você exercer que você não está fazendo nada. Não é nada disso não, é a disponibilidade. São pessoas comuns, são discípulos ocultos, não é não, William? São discípulos que a gente nem conhece, são pessoas que Deus trabalha através da vida deles e alcança pessoas. Deus pode fazer muito através de alguém que está totalmente entregue à missão que Ele nos comissionou. Deus pode fazer muito através de nós. Ai, irmão, você não sabe, uma pessoa motivada, o poder que ela tem, uma pessoa cheia do Espírito Santo. 10, 20, 100 pessoas cheias do Espírito Santo, motivadas a abraçar. O que Deus pode fazer através da gente? Aonde Deus pode levar a nossa cidade através do nosso testemunho? Aonde Deus pode levar o nosso bairro, a nossa rua, o ambiente do meu trabalho, com a minha influência, eu cheio de Deus? Que coisa! O que você me conta de novo, Paulo? O que você está contando? O que Deus fez através da sua vida? O que você tem contado nesses dias que Deus fez através da sua vida? E aí Paulo relata tudo aquilo que Deus tem feito. Que no próximo domingo a gente possa chegar aqui contando: ah, Deus fez alguma coisa através da minha vida. Ah, alguma coisa Ele fez. Sabe, eu não sei, mas eu senti uma vontade tão grande de orar pelo irmão. Eu fui lá, abracei ele e orei. Foi uma coisa que Deus fez através da sua vida. Ah, eu não sei, tinha alguém distante, não estava vindo, eu fui lá e busquei. Deus fez alguma coisa através da minha vida. Ah, tinha alguém que estava lá no hospital e não podia vir, eu fui lá e orei por ele. Não sei, mas eu sei que você pode fazer alguma coisa e você tem muito para contar, porque Deus quer fazer através de você. Aleluia. Passei agora à tarde passou lá na padaria o cochilo. Magro, irmãos, ele não está conseguindo se alimentar.
muito magro, fraco. A única coisa que ele está conseguindo manter a dor controlada é a medicação que ele está tomando, e amanhã ele vai voltar para se apresentar ao médico, possivelmente para fazer a cirurgia. Orem para que ele possa fazer essa cirurgia. Pelo que a gente está percebendo, é muito complicada a situação dele. A gente olha e às vezes fica, meu Deus, o que eu faço? Eu falei, e aí? Você vai à igreja hoje, quer carona? Eu vou te buscar aqui. Ele falou, eu até consigo ir só, mas eu não sei se eu consigo subir a escada. Eu estou cansando muito, o pulmão não aguenta. Ele se cansa. Eu falei, então fica em casa, amanhã você vai se apresentar ao médico, vai que você sobe essas escadas, entra de cara com ar-condicionado, você pode ter algum problema, fica lá em casa, mas orem por ele. Deus pode fazer muito através da tua oração. Deus pode, irmãos, Deus pode. Conte alguma coisa. Domingo você tem que contar alguma coisa. No PGM você tem que contar alguma coisa. A gente precisa contar. Daqui para frente você vai ver, irmão, as oportunidades que Paulo tem, desde quando ele é preso, passando de lugar em lugar, de prisão em prisão, de governante em governante, de comandante em comandante. Sempre que dá uma oportunidade para ele, ele conta a história dele. Eu estava indo no caminho de Damasco e era um perseguidor até um dia que uma luz brilhou, muito mais forte que a luz do sol, no meio-dia, me derrubou e eu ouvi uma voz que falou comigo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu disse, quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus, a quem tu persegues agora, importa que tu se levante e vá até a cidade de Damasco, lá tem uma rua chamada direita, na rua direita tem uma casa e tem um homem lá chamado Judas, você vai entrar na casa dele e ele vai te dizer o que você tem que fazer. Aleluia. Até para Paulo teve que ter um Judas para abrigar ele lá. Aí o Judas chegou lá, e aí Deus vai, aí eu perdi o Espírito Santo, vai falar com Ananias, tem que orar por Paulo, o cara está cego. Aí vai Ananias, vai lá na casa de Judas orar por Saulo. Por Saulo? Como assim, Saulo? O senhor sabe quem é que o senhor está falando, senhor? Esse homem é perigoso. Esse homem tem recebido carta daí dos sacerdotes para matar gente. O senhor está mandando ele lá? Opa, já transformei ele, meu filho. Agora ele é um instrumento da minha mão. É isso que muda a nossa vida, irmão. É quando essa luz clareia a nossa vida, a gente para de ser essa pessoa espiritualmente opaca, pálida, e a gente passa a caminhar com fervor na presença de Deus. Se alguém não se alegra com o avanço do Evangelho, só tem um que não se alegra com o avanço do Evangelho, é o inimigo das nossas almas e todos os seus adeptos. Esse não se alegra e faz tudo para trabalhar. E o verso 20 diz, e ouvindo, glorificaram a Deus. Glorificaram a Deus. Irmãos, esse ajuntamento, essa reunião é tão maravilhosa, porque quando a gente conta os feitos de Deus, a igreja glorifica ao Senhor. E essa glória, não é que Deus tem essa carência pelo teu glória e pelo glória a Deus, não. Ela enche primeiro você. Ela enche o seu coração de gratidão, porque quando você diz um glória a Deus, com a alma, parece que o céu desceu e entrou dentro de você. É uma coisa maravilhosa. A igreja glorificou a Deus. A igreja em Jerusalém não glorificou a Paulo, ela glorificou a Deus. Isso revela uma maturidade espiritual na vida da pessoa. Eles reconheceram que o avanço do Evangelho não era obra humana. Irmãos, isso aqui não é obra humana. Você entende isso? Não sei se você já percebeu, mas não é obra humana. Não é nossa isso aqui. A gente não faz. Isso é obra de Deus. E a alegria deles estava no sucesso do Evangelho e não na projeção de um líder. Eles não estavam aplaudindo um líder que voltou. Não. Aliás, o que esperavam para esse líder era açoites e pancadas. Não, eles não estavam. Não, eles glorificaram a Deus que faz todas as coisas. Toda a atividade da igreja, todos os cultos, os louvores, os meninos sobem aqui, chegam cedo às vezes, quando podem. Ensaio, porque o louvor que eles vão ministrar para a igreja, eles têm a função de conduzir a igreja em adoração a Deus.
Ele vai te abrindo, o louvor ele vai te derramando, quebrando as barreiras, tirando as cascas e vai te apresentando diante de Deus. A mensagem faz isso, o seu abraço faz isso. Então, tudo aquilo que é atividade da igreja é fazer com que você glorifique a Deus. Amém? Amém. Para glorificar o nome do Senhor, não é para glorificar ninguém, não é para glorificar quem cantou, não é nada disso. Isso revela essa maturidade espiritual. Uma igreja saudável, ela se alegra com o crescimento da obra. Uma igreja saudável se alegra quando o perdido chega. E Jesus disse que há muito mais festa por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Gente que diz que não precisa mais da graça, gente que já viveu de aplausos, já receberam a sua recompensa aqui. Jesus disse que quando um pecador se arrepende, aonde é que tem festa? No céu, irmãos, é festa. Aí, se o céu se alegra, a igreja deve se alegrar com o crescimento da obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui é importante que a igreja estava celebrando o que Deus fez fora do território deles, e era um avanço, porque até então os judeus, não, Jesus é nosso, é judeu, é do povo, nós aceitamos ele para ficar para nós, a lei é nossa, quem quiser que se submeta à lei. Aí Jesus diz, não sou de vocês, eu sou livre, o vento assopra onde quer. Não dá para segurar Deus, não dá para você dizer Deus não opere aqui. Não dá para você dizer assim, Deus, castiga o fulano. Imagina isso. A gente fica indignado com os caras, que no nosso país, além de tanta roubalheira que estão, os caras resolveram roubar velhinhos, aposentados. Os caras que não conseguem nem comprar com a aposentadoria o medicamento para osteoporose. Os caras resolveram roubar os velhinhos. Aí você olha para os caras desses, dá vontade de você dizer assim, Deus, mata um infeliz desse. Não é? Você fica indignado. Aplica a tua justiça nele. Aí, imagina Deus dizendo assim, é verdade? O amigo me mandou um vídeo que falava muito parecido a isso. É verdade? Posso aplicar minha justiça em tu também? Posso aplicar minha lei em tu também? Se eu passar o meu plumo, o meu esquadro, se eu esquadrinhar você, eu vou achar perfeição aí? Esses eram os judeus, que entendiam que eram os perfeitos de tudo. E aqui eles celebraram a Deus, porque Deus fez coisa fora do nosso território. Deus faz aonde Ele quiser, irmão. Não existe manda-chuva em igreja, não existe cacique em igreja, não existe ministério que determina que Deus pode operar, não existe isso. Deus trabalha de forma livre, e aqueles que se submetem à sua vontade serão usados por Deus aonde eles estiverem. Não compete com ministérios, a igreja glorifica a Deus por eles. Igual quando chegaram para Moisés e falaram assim, Moisés, estão ali um monte de gente profetizando. Tu é o profeta, como é que estão esse povo profetizando? Eu falei, rapaz, se todo Israel profetizasse era bom. Não disseram a mesma coisa com Jesus? Senhor, tem um pessoal ali falando em teu nome. Você quer que a gente proíba eles? Ele falou, não, meu filho. Quem não é contra mim é comigo. Entende? Essa liberdade do Evangelho de falar. Então, a igreja sempre glorifica a Deus. Não glorifica a Deus só quando alguém se converte aqui, ou quando o seu número cresce, ou quando o seu PGM cresceu. Glorifica a Deus quando você vê o Evangelho crescendo, em qualquer que seja o lugar, em qualquer que seja a denominação, em qualquer que seja a igreja. Você promete isso? Diga amém. Amém. Terceira coisa, a gente não pode ignorar a dificuldade que temos de mudar determinados costumes. Não dá para a gente ignorar isso. A gente é feito de culturas e costumes e hábitos, e vamos moldando o caráter da gente, né? A gente que aprendeu a cozinhar com a mãe, com o pai, o ofício dele, a cultura deles, o ambiente, o lugar, sempre vai de alguma forma influenciar em tudo aquilo. Então os judeus tinham muita dificuldade em mudar determinados costumes. Nós temos também. O texto mostra, no versículo 20,
que havia milhares de judeus convertidos, mas que eram zelosos da lei. Ou seja, eles criam em Jesus, mas ainda estavam profundamente enraizados na cultura judaica. Estavam enraizados ali. O que isso nos ensina? Que a conversão, ela não elimina automaticamente todos os hábitos culturais da pessoa. É preciso dar tempo. É preciso entender a pessoa. Existe um processo de maturidade. A pessoa não se converteu aqui e já vai abandonar todos aquilo que ela já carrega há cerca de 30 anos, os seus costumes. Às vezes ela vai precisar de um tempo de maturidade. E isso era que eles estavam aqui esperando que os judeus pudessem ter isso. E a igreja precisa lidar com isso com muita sabedoria pastoral, com muita sabedoria do Espírito Santo. Isso é tão verdade que para que o Evangelho pudesse se expandir para os gentios, Deus teve que levantar Paulo, que era um cara que veio de fora. Paulo não era um dos 12 ali, não estava com eles, não viu Jesus, não andou com Jesus. E aí Jesus aparece para ele fora e ele diz: eu sou como se fosse um parto fora de época. Eu sou um fóssil, um parto fora do tempo. E aí ele vem, Deus traz ele de fora para que ele pudesse ir até para Pedro e pregar para Cornélio. O anjo tem que falar com ele 3 vezes. Para Cornélio falou uma vez só. Cornélio já se tremeu todo, ficou com medo. O anjo apareceu e eu não tenho medo não, vai lá na, como é o nome da cidade que Pedro estava? Fala aí, irmão. Não, que Pedro estava hospedado na casa de Simão, curtidor de couro. Me ajude, me fugiu do nome da gente aqui. Jope. Vamos lá, minha gente. Ô Jesus. Está lá na cidade de Jope, tem um cara lá chamado Simão, mora na beira da praia, o ofício dele é curtir couro, devia ser um fedor danado. Pedro está lá, Simão, Pedro está lá, vai lá, manda chamar. O cara se levantou, chamou os empregados e vamos lá chamar. Aí Pedro, perto do meio-dia, sobe para esperar no almoço. E aí teve um êxtase, teve uma visão, o lençol, uma espécie de um lençol desceu com toda espécie de animais impuros segundo a lei. Falou: Pedro, mata aí como? Falou: Deus me livre, Senhor. Nunca entrou coisa imunda na minha boca. E aí falou assim: não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Por 3 vezes teve que falar com ele. E quando os caras bateram na porta, falou: estão procurando, vai com eles. E aí ainda chega lá, ainda chega cheio de pompa. Vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil. Olha só. Imagine a dificuldade. Isso é cultural. A cultura, ela tem esse tipo de barreira. Mas o Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração. Então, irmãos, Paulo ele tinha essa formação rabínica, mas também era um cidadão romano, conhecia todo esse mundo helênico, essa cultura grega, e ele foi essa ponte de Jesus, que deu um pulo por cima dos judeus e caiu lá no colo dos gentios. E aí se cumpre a profecia de Isaías que diz: eu fui procurado por um povo que me conhecia e foi buscado por quem não procurava por mim. Eu fui achado por quem não procurava por mim. Deus ainda, irmão, muitas vezes usa gente de fora para romper barreiras internas. Deus usa gente de fora para quebrar às vezes paradigmas, e isso é maravilhoso. Para que o Evangelho cresça, a gente tem que aprender a quebrar essas barreiras em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Nem todo costume é pecado, mas todo costume precisa se submeter ao Evangelho. Entenda isso, tá? Nem todo costume é pecado, mas todo costume ele precisa se submeter ao Evangelho. 4ª coisa. Primeiro, você será odiado pelo sistema que você abandonou por causa de Jesus. Isso é uma coisa que o texto deixa claro aqui. Do versículo 27 em diante, Paulo é acusado justamente por judeus de onde? Da Ásia, de onde ele tinha pregado. O cara foi lá pregar e foi acusado pelos judeus da Ásia. Então você será, se você abraçou um sistema e caminhou com ele por muito tempo, no dia que você romper com esse sistema, ele vai passar a te odiar. Esse sistema vai passar a te odiar. Então, olha que coisa interessante.
Paulo de Tarso experimenta o que o próprio Jesus ensinou, que é a fidelidade a Cristo traz oposição. Jesus pregando em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Assim perseguiram a Jesus. Assim perseguiram os apóstolos. Assim perseguiram a igreja primitiva. Assim perseguirão você. Ou você acha que você vai andar de mãos dadas com Jesus e de mãos dadas com o sistema? Não tem como sair da mesma fonte água doce e água amarga. Jesus disse que não dá para servir a dois senhores. Ou você aborrece um e ama o outro. Não tem como você servir a dois senhores. E aqui é um princípio espiritual extraordinário. Quando você sai de um sistema religioso e ideológico, ou quem sabe um sistema moral que aprisiona você, e passa a viver sob o senhorio de Cristo, sobre a vontade de Cristo, o sistema vai reagir. O mundo vai reagir. Ele vai sempre te cobrar. Ele vai sempre te apontar. Ele vai sempre te titular como o mais santarrão de todos, porque você agora não é mais parte da nossa rota, da nossa patota, das nossas piadas sujas. Agora você não faz parte mais dos nossos acordos. Agora você não quer mais meter a mão como a gente metia antes. Aí esse sistema vai reagir. Teve um pastor que foi fechar um contrato numa prefeitura, e a prefeitura ele trabalha com elevadores, e os prédios públicos precisam ter elevadores, e ele foi fechar o contrato junto com ele nem é dono da empresa, só estava dando um suporte lá. As prefeituras estão lotadas de pastores hoje, né? Cheias. Onde você chega lá tem um ambiente religioso para você orar e tudo. Não sei se isso é bom ou ruim, mas nesse caso aqui que eu vou contar foi muito ruim, porque o pastor que estava negociando com ele falou assim: olha, da próxima vez não traga o pastor, porque a gente precisa botar um pouquinho a mais aqui na nota, e ele não vai concordar. O sistema vai reagir. O sistema vai sempre reagir. É o que João, quando pregava, João Batista quando pregava, veio para ele os soldados romanos. O que a gente faz, João? Ele falou: contente-se com o seu salário, não defraude ninguém, não vá além daquilo que foi imposto a vocês. O sistema sempre vai reagir. Então aqui era o sistema reagindo contra Paulo. O Evangelho, ele confronta essas estruturas. Irmãos, estão entendendo? O Evangelho confronta essas estruturas, e as estruturas reagem. A gente precisa estar firme. Isso não é sinal de fracasso, isso é sinal de coerência. E aqui Paulo, vendo ali o confronto, ele dá um passinho atrás e diz assim: vou me submeter a esse voto. Mas irmãos, é necessário que você entenda, você está numa guerra, você está brigando. E se você se deixar iludir e envolver, o sistema te come, ele te corrompe. Você abre uma portinha aqui, um espaçozinho aqui, uma brechinha aqui, isso, aí você negocia um princípio aqui, você ignora uma parte da palavra de Deus aqui, você ignora o que seu pai fala, o que sua mãe te orienta, você ignora um tempo de oração, você vai ignorando uma coisa aqui, uma outra ali, e aí o sistema vai tomando conta da sua vida. Daí a pouco você está só com o nariz de fora, nem consegue mais respirar, o culto fica pesado, os ambientes ficam ruins, você não consegue mais nem dar a paz do Senhor com gozo na boca. O sistema vai reagir para te implodir de novo, para te acachapar de novo, para te colocar no chão de novo. Mas nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e nós reagiremos, nós continuaremos com a bandeira do Evangelho arvorada na nossa mão, e dizendo que nós não nos dobraremos a nenhum tipo de estrutura que é contra a palavra e o Evangelho de Jesus Cristo. Meu Deus. Você está entendendo até aqui? Amém? Amém. Quinta coisa, é necessário saber no Evangelho, eu já falei isso em alguns tópicos aqui, mas eu preciso repetir, o que é essencial e o que é secundário. Mateus, coloca aí 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 até o 22.
1 de Coríntios, capítulo 9, do 19 até o 22. Aqui é Paulo também falando aos irmãos de Coríntios. Porque embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeus para os judeus, para os que estão subjugados à lei. Tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Porque para os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Verso 22, para os fracos tornei-me fraco, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível salvar alguns. O que é isso aqui, irmãos? Se não é um equilíbrio entre o que é essencial e o que é secundário. Aqui está um ponto muito delicado do texto. Porque em Atos capítulo 21, Paulo aceita participar desse rito de purificação para não escandalizar os judeus. Agora a pergunta é, Paulo estava negando o Evangelho? Não. Paulo não estava negando o Evangelho. Ele só tinha distinguido, observado, que o essencial aqui é a salvação pela graça em Cristo. E o secundário aqui era a prática judaica cultural. Ele só definiu isso. Ele falou, essa prática para mim, tanto faz eu fazer como não, eu vou me submeter a isso, porque o essencial aqui é a salvação deles. Olha que coisa interessante, irmãos. Esse texto aqui afirma que o texto que eu li, que ele fez-se de judeus para os judeus, ele se fez como sem lei para os que estão sem lei, ele fez tudo para todos, para que por todos os meios ele pudesse salvar alguns. Aqui está um ponto muito importante sobre a gente fazer esse equilíbrio na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa igreja, sobre o que é essencial e o que é secundário. Existem coisas que são secundárias e elas podem vir depois. Mas como é que eu faço então esse equilíbrio? Como é que é essa flexibilidade cultural, essa firmeza doutrinária? Existe aqui uma flexibilidade cultural de Paulo, mas tem uma firmeza doutrinária. Esse equilíbrio, essa maturidade espiritual de Paulo é interessante. E eu quero destacar aqui para os irmãos dois perigos aqui. O primeiro é você relativizar o essencial. É você pegar o essencial e relativizar por causa da cultura. Isso é um perigo muito grande. É você relativizar a Bíblia, é você relativizar os princípios bíblicos, é você ignorar os textos bíblicos da palavra de Deus, é você fazer vista grossa para aquilo que Deus diz não, é você tentar ir aonde Deus diz não. Isso é o essencial que não pode ser relativizado. E o segundo perigo é você transformar o secundário, que é o dogma, em absoluto. É o que os judeus faziam. Vou dar exemplo. Jesus curava no sábado, eles não estavam nem preocupados com a cura, nem com nada, eles estavam preocupados com o dogma. Então existe dois perigos: você relativizar aquilo que é essencial, que não pode ser mudado, as bases da fé do cristianismo. E o outro perigo é você tornar o dogma, o costume, a cultura, uma coisa tão absoluta que você vai massacrar o outro por causa daquilo. Os irmãos estão entendendo? Paulo não cedeu, na verdade, ele não cedeu na verdade do Evangelho, mas ele cedeu em práticas que não afetavam a essência da sua fé. Nós podemos ceder em algumas práticas que não vão afetar a essência da nossa fé, para que de alguma forma nós possamos alcançar outras pessoas. É sobre esse tipo de igreja que nós queremos ser. E eu luto por isso. É sobre esse tipo de cristão que nós estamos nos tornando. E eu quero me tornar essa pessoa. Eu quero me tornar essa pessoa que sabe essa diferença.
Porque hoje nós vimos aqui nesse texto, e eu já estou concluindo, que Deus usa instrumentos disponíveis. Hoje nós vimos aqui que a igreja madura glorifica a Deus. Hoje nós vimos aqui que costumes precisam se submeter ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós vimos aqui que a tua identidade com Cristo, a tua fidelidade, ela gera oposição. E a gente também está vendo aqui que é preciso ter um discernimento para preservar essa unidade. Essa unidade, Tiago e Paulo discerniram ali que era preciso fazer aquilo para preservar a unidade. Agora a pergunta é: se Deus usa instrumento disponível, você está? Você está disponível? Porque Deus continua escrevendo a história, Ele continua salvando, Ele continua chamando, mas Ele usa pessoas, Ele usa gente. Talvez você esteja esperando uma posição, talvez você esteja esperando um reconhecimento, talvez você esteja esperando as condições ideais para fazer alguma coisa, mas Paulo não esperou o cenário perfeito, ele apenas se colocou na mão de Deus e nos ideais de Deus, e Deus conduziu a sua vida. Aleluia! Se Deus usa pessoas comuns, eu preciso estar disponível para Ele. Quando Deus falava, dizia a Abraão, Ele dizia: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Você está disponível? Porque se as obras da igreja glorificam a Deus, eu tenho glorificado a Deus ou a homens? Essa é a segunda questão. Quando Deus faz algo através de alguém, você celebra aquilo que Deus fez ou você compara com outras coisas? Você celebra aquilo que Deus fez ou você cria um padrão de comparação? A igreja em Jerusalém, quando ouviu os relatos, ela glorificou a Deus. Isso é maturidade, irmãos. Deus está salvando os gentios, glória a Deus. Isso significa que no dia que Deus salvar o meu inimigo, eu tenho que dizer glória a Deus. Eu não tenho que dar uma de Jonas e dizer: não, aquele povo não merece. Eu vou lá falar, mas eu estou com raiva e eu quero que o Senhor exploda essa cidade. Então eu vou subir aqui e eu vou ficar aqui só para me ouvir a pancada. E fica lá, cabeça no sol. Aí Deus faz nascer uma plantinha, forma uma sombra para ele glorifica a Deus. Que glória, como Deus é bom. No outro dia vem um bichinho, pica a raiz da planta, a planta morre. Aí ele blasfema. Por que o Senhor não me mata logo? Eu não mereço viver? Eu sabia que o Senhor era misericordioso, por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que se eu pregasse, o povo se arrependesse, o Senhor ia salvar. O livro de Jonas termina e a gente não sabe o que foi o fim dele. Talvez de propósito. Irmãos, isso é tão maravilhoso. A gente precisa glorificar a Deus com cada avanço, com cada criança que sobe aqui e faz uma oração simples como esse menino fez, com cada pessoa que sobe aqui na quarta-feira e que fala um versículo, fecha a Bíblia e senta aí, com cada pessoa que sobe aqui e canta, com cada pessoa que vai na aula de música, com cada criança que aprende ali, com cada adolescente que vem aqui no jiu-jitsu e sai do celular. A gente precisa se alegrar com o avanço da obra de Deus. Glorifique o nome do Senhor e esteja disponível para fazer a sua obra. Terceira coisa, você está disposto a abrir mão daquilo que é secundário para ter o essencial? Está mesmo? Paulo abriu mão. Ele não abriu mão do Evangelho, mas abriu mão dos direitos pessoais dele. Cara, abriu mão dos direitos pessoais para poder ver se ele conseguia trazer unidade na igreja. Ele sabia que Cristo era maior que as preferências culturais. Talvez você aí esteja pedindo, ou Deus esteja pedindo de você: abra mão desse orgulho, abra mão desse costume, abra mão dessa tradição, abra mão dessa opinião, para preservar a unidade da igreja em nome de Jesus. Abra mão de algumas coisas. Isso é maturidade, irmãos. Esse é o casamento que a gente tem com Cristo. Somos o corpo de Cristo. Glória a Deus. Esse casamento,
Você sabe que quando você casa, você abre mão de muitas coisas para viver bem com o teu cônjuge pelo resto da vida. E por que nós não podemos fazer, em nome do reino de Deus, abrir mão de determinadas coisas? E em quarto e último lugar, para a gente concluir aqui, você está preparado para ser rejeitado? Está mesmo? Quando você decide viver voluntariamente e totalmente para Cristo, alguns sistemas vão reagir, tá? Esteja preparado para isso, mas é melhor você ser rejeitado pelo sistema do que ser aprovado por ele e rejeitado por Deus. Estou nem aí para o sistema. Eu quero saber o que Deus sabe de mim, o que Ele pensa de mim. E eu quero concluir aqui, viu, William? Traz um louvor aí para alegrar o meu coração. Não é que eu não esteja alegre, eu já estou. Hoje o Senhor nos chama para 3 decisões. O texto aqui, ó. Disponibilidade total, maturidade espiritual e discernimento no Evangelho. Vou repetir: disponibilidade total, maturidade espiritual e discernimento no Evangelho. Que nós possamos sair daqui decididos a viver no Evangelho que glorifica a Deus, que preserva a unidade da igreja, que mantém a essência inegociável do Evangelho. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos faça essa igreja madura, que Ele nos faça esse instrumento poderoso de Deus, e que em tudo, absolutamente em tudo, o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus.